Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL número 296, hoje sexta-feira, 26 de julho de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana. Muita coisa para falar com vocês, mas antes de começar, agradecer a vocês aí pelo apoio nas redes sociais e também no YouTube, nos likes, nos comentários. Isso é sempre importante para mim. Se você ainda não segue o canal, não esquece, vai lá, segue o canal. E se gostar, compartilha com pessoas aí como você que estão interessadas em acompanhar o que está acontecendo nesse mundo bastante complicado. Não dá para a gente ficar de fora do que está acontecendo. Só 20 minutinhos aqui para vocês. Vou tentar sintetizar essa semana. Pois bem, eu inicio com a questão das eleições na Venezuela. Vocês devem estar acompanhando já tenho falado isso outras vezes. Teremos eleições presidenciais neste domingo na Venezuela e eu queria começar por esse tema que está me preocupando bastante. Tenho certeza que vocês também já devem ter passado na cabeça de vocês aí o que pode vir a acontecer nesse domingo lá na Venezuela. A oposição venezuelana está numa situação, tudo indica, à frente do presidente Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro tenta seu terceiro mandato. Os mandatos presidenciais na Venezuela são de 6 anos. Maduro tem 61 anos e assumiu pela primeira vez em 2013. E quem vier a vencer, mesmo se Maduro for reeleito, o novo mandato inicia em janeiro do ano que vem. Pois bem, qual é a minha preocupação? É se realmente o Maduro vai aceitar uma possível perda, caso a oposição vença, como atualmente as pesquisas estão apontando. Tem algumas pesquisas que dizem aí 30% de vantagem do candidato da oposição, o Edmundo González. O Edmundo González, 74 anos, ex-diplomata, foi embaixador da Venezuela na Argélia, na Argentina, e tem, obviamente, como seu grande apoiador, a principal política atualmente na Venezuela, que é a ex-deputada Maria Corina Machado, que assim, nas redes sociais aparece bastante e tem um discurso muito forte. Por tudo que eu tenho visto também nas redes sociais, os vídeos da campanha do Edmundo González com a Maria Corina do lado, a quantidade de gente que está acompanhando, que está comparecendo nos eventos é impressionante. Pois bem, hoje, sexta-feira, domingo já vão ocorrer as eleições. Eu já tinha comentado com vocês sobre a minha preocupação do presidente Maduro ao ver essa possibilidade de não ser reeleito, ele puxar aquela carta da questão do Essequibo, aquela região da Guiana, 2/3 do território da Guiana, que a Venezuela reivindica como parte do território venezuelano. Eu tinha essa preocupação de que o Maduro fosse puxar essa carta para poder colocar a Venezuela em estado de guerra, digamos assim, e cancelar as eleições. Dizer que não tem como ter eleições se o país está em estado de guerra. Bom, sexta-feira, por enquanto isso ainda não aconteceu, estamos bem próximos, estamos a 48 horas do início das eleições, e essa semana, como novidade, digamos assim, acusações, digamos assim, e uma manifestação do Maduro dizendo que o país entrará, será um banho de sangue, uma convulsão social caso a oposição vença. Isso acabou levando alguns presidentes de países da região, inclusive o presidente brasileiro, o presidente da Colômbia, a pedir moderação para o venezuelano, para o Maduro, dizendo que ele tem que respeitar o resultado das eleições. E, obviamente, isso deixa o Brasil como principal país da América do Sul numa situação bastante delicada. Vocês devem recordar, eu já comentei aqui com vocês, que no ano passado o Brasil foi um dos países aí, principal país que estava ali como testemunha, né, do acordo em Barbados, em outubro do ano passado, que as eleições seriam democráticas e que os dois lados respeitariam o resultado. Ou seja, caso o Maduro não respeite o resultado, isso realmente ficará, digamos assim, o Brasil ficará numa situação, uma saia justa, já que sabemos aí do relacionamento histórico do governo brasileiro, do atual governo brasileiro, com o governo do presidente Maduro. Então, vamos aguardar. É uma expectativa muito grande. Em termos de possibilidade de alguma ação militar na região do Essequibo, seria
uma retaliação a algo que os venezuelanos, o grupo do Maduro provocaria, digamos assim, alguma provocação que eles poderiam alegar que veio da Guiana para justificar a entrada no território da Guiana, ali na região do Essequibo, mas já estou achando essa possibilidade mais difícil, já que estamos aí a 48 horas das eleições. Então vamos aguardar. Para mim, um tema importantíssimo, entorno estratégico brasileiro, e vou mantendo vocês informados pelos Minuto Conexão Gel que eu tenho tentado postar aí todos os dias. Pois bem, o segundo tema da semana, obviamente, a decisão do Biden no último domingo, dia 21, um dia histórico, de não concorrer mais às eleições. É um tema que a gente já estava falando bastante aqui no Conexão, várias vezes, desde aquele aquele desastroso debate do dia 27 de junho entre o Biden e o Trump, que a situação do Biden ficou cada vez pior, críticas de vários grupos de mídia que tradicionalmente são alinhados com o Partido Democrata, praticamente pedindo que o Biden desistisse, políticos democratas também pedindo para o Biden desistir, e finalmente domingo aí ele resolveu desistir e logo em seguida já endossou a Kamala Harris, que é a sua vice-presidente, para ser a candidata dos democratas. Lembrando a vocês que a convenção do Partido Democrata somente acontece no dia 19 de agosto e a indicação da Kamala Harris ainda não está confirmada. Inclusive, alguns democratas ilustres, como o presidente Barack Obama, ainda não endossaram a Kamala Harris como candidata dos democratas. Aí é um ponto que eu acho bastante importante. A Kamala Harris, ela é formada em Direito, já foi senadora pela Califórnia e ela está aí há 3 anos e meio como vice-presidente. A questão que tem se discutido agora também nos bastidores é sobre quem seria o vice-presidente da Kamala. As apostas estão sobre o governador atual da Pensilvânia, o Josh Shapiro, que é um governador do Partido Democrata, obviamente, mais moderado, e para tentar ali, digamos assim, fazer uma parceria com a Kamala. Essa é a aposta. Em termos de política externa, não vejo grandes mudanças, de diferenças entre a Kamala, o que a Kamala possa ter de política externa em relação ao Biden. Acho que vai seguir a mesma coisa. A diferença está em relação a uma possível vitória do Trump, como eu mencionei no podcast da semana passada. Aqueles que por acaso não escutaram, 295, deem um pulo lá, escutem, que aí sim, se o Trump vencer, especialmente a questão da Ucrânia e Rússia, essa para mim, em termos de política externa, é a grande diferença de postura entre democratas e republicanos. Trump vencendo em novembro, ele, a partir de janeiro, quando assumir a presidência, ele corta o apoio à Ucrânia e vai buscar aí esse cessar-fogo, acordo de paz, alguma coisa do tipo entre Rússia e Ucrânia. Vamos ao Estamos de Olho? Bom, terceira parte do nosso Conexão Gel dessa semana. E aí vamos falar de Oriente Médio. Oriente Médio, um evento também muito interessante que aconteceu. Os grupos políticos da Palestina, especialmente o Fatah, que é o grupo político que controla a Cisjordânia, e o Hamas, que controla a faixa de Gaza, se reuniram em Pequim, na China, e celebraram um acordo prometendo aí uma união entre todos esses grupos políticos da Palestina em prol de um governo de união nacional, um governo interino de união nacional para governar a faixa de Gaza e a Cisjordânia assim que esse conflito de Gaza terminar. Bastante significativo isso, na minha opinião. A questão da criação do Estado palestino é algo que os Estados árabes não abrem mão, e a China ter mediado isso achei muito importante. Mostrando aí mais uma vez, vocês devem lembrar, falei isso no Conexão, ano passado a China mediou a volta das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Foi a China que fez aí o meio de campo da volta das relações diplomáticas
dos dois países. Pois bem, e agora, essa semana, a China novamente posando aí de mediador entre os grupos políticos dentro da Palestina, mais uma vez, lembrando vocês, Cisjordânia com o Fatah e faixa de Gaza com o Hamas. Então, um dado bastante interessante. Outra questão envolvendo a região, o ataque exitoso dos Houthis contra Tel Aviv, um drone lançado na última sexta-feira, acertou Tel Aviv, que é a capital econômica de Israel, matando uma pessoa, ferindo outras 10 pessoas, o que levou os israelenses a retalharem com muita força contra o porto de Hodeida, lá no Iêmen, que é o porto controlado, o principal porto controlado pelos Houthis lá no Iêmen. Lembrando a vocês que o Iêmen, 1/3 mais ou menos do Iêmen, é controlado por esse grupo, os Houthis, que são bastante alinhados com o governo do Irã. Eles são muçulmanos xiitas. E aí, um detalhe importante, os Houthis, só para lembrar vocês, seguem atacando o tráfico mercante ali no Mar Vermelho e Golfo de Aden, aquela região. Outro tema também relacionado com a região, obviamente, a visita do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, aos Estados Unidos essa semana. Ele ainda está nos Estados Unidos. Hoje se encontra com o ex-presidente Trump, lá na Flórida. Ontem se encontrou com o presidente Biden e com a Kamala Harris. E na quarta-feira falou ao Congresso dos Estados Unidos. É o político, é o governante, é o chefe de governo que mais falou no Congresso dos Estados Unidos na história. É o 6º mandato do Netanyahu como primeiro-ministro lá em Israel. Ele é o político mais longevo de Israel, é o político que mais tempo passou como primeiro-ministro, e ele falou mais uma vez ao Congresso, obviamente tentando trazer os políticos norte-americanos para a causa deles de Israel contra o Hamas, e também Irã. Importante que o Netanyahu falou muito sobre Irã, colocou bastante o Irã na mesa e não apenas o Hamas. Ainda não temos, obviamente, o encontro do Netanyahu com o Trump será hoje, mas ele tentando aí garantir, e até de certa forma me surpreendeu ele ter encontrado o Biden e a Kamala Harris ontem. Isso mostra aí a força do lobby judaico nos Estados Unidos, que de uma certa forma levou o Biden e a Kamala Harris a receber o Netanyahu ontem na Casa Branca. Eu falo isso porque na quarta-feira, quando o Netanyahu falou ao Congresso, a Kamala Harris, que é a presidente do Congresso, como vice-presidente da República, lá nos Estados Unidos é assim, ela não estava lá. Ela arrumou um evento de campanha, foi para outro estado, estava ausente de Washington e usou isso como justificativa para não estar presente no Congresso no momento que o primeiro-ministro israelense estava falando. Na prática, nem Biden nem Harris gostam do Netanyahu, mas isso não é uma questão de gostar, isso é política. O lobby judaico é muito forte nos Estados Unidos, e isso acabou impulsionando tanto Biden como a Harris a encontrar com o Netanyahu ontem para dar aquele ar que está tudo bem entre eles, o que não é verdade. Outro tema importante também relacionado com o Oriente Médio, a posse do novo presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, que eu já tinha passado para vocês, que tem aí um perfil mais moderado. Ele assume na próxima terça-feira, dia 30 de julho. Vamos ver aí se realmente ele consegue ter esse perfil moderado perante a política do Irã, sabendo que no Irã quem manda mesmo é o Ayatollah Ali Khamenei. Outro tópico que estamos de olho, guerra da Ucrânia, e o fato mais importante da semana, a viagem do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia à China. Olha só, novamente a China. Tinha falado para vocês que lá em Pequim, essa semana, tinha ocorrido um encontro das diversas facções políticas lá da Palestina, e agora, essa semana, o Dmytro Kuleba, que é o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, se encontrou com o Wang Yi, que é o ministro de Relações Exteriores da China, e, obviamente, conversaram sobre possível plano de paz lá na guerra da Ucrânia. Muito importante isso. Os dois já tinham se encontrado na Conferência de Munique em fevereiro desse ano, e o presidente Xi Jinping ele conversou ao telefone com o presidente Zelensky apenas em abril do ano passado.
Ou seja, esse encontro do chanceler ucraniano, primeira vez que ele vai à China desde o início do conflito em 2022, com o chanceler chinês na China, para mim muito significativo, talvez até um dos eventos mais importantes dessa semana, né, juntamente aí com a decisão do Biden e também essas eleições da Venezuela, que vão ocorrer nesse domingo. Um evento muito, porque mostra que a Ucrânia sabe da possibilidade do Trump vencer e ela precisa da China ao lado da Ucrânia para esse acordo de paz, né? Eu não acredito que a Ucrânia vá aceitar que a Rússia fique com aqueles territórios formalmente, né? Mas vai ter algum tipo de cessar-fogo, alguma coisa assim. Então esse arranjo de como será a paz ali entre Rússia e Ucrânia, a China tem um papel bastante importante, a ida do ministro de Relações Exteriores da Ucrânia lá, muito significativo. Outro evento que estamos de olho é o aumento do protagonismo da Turquia no cenário internacional, especificamente no cenário ali do Oriente Médio. Explico para vocês. 2 navios de guerra da Turquia iniciaram um período de patrulha e de presença no Catar, dentro do Golfo Pérsico. Isso é bastante relevante. A Turquia, recentemente, ela celebrou um acordo com a Somália para a proteção das águas jurisdicionais da Somália. A Turquia também já tem presença militar na República Turca do Norte do Chipre. Chipre é aquela ilha, aquele país, faz parte da União Europeia. 1/3 do Chipre foi invadido por tropas turcas em 1974, inclusive comemorou 50 anos disso essa semana. O presidente turco Recep Erdogan esteve lá na República Turca do Norte do Chipre, que não é reconhecido por nenhum outro país, mas a Turquia tem uma presença militar ali. Então a Turquia ali no Chipre, Turquia agora na Somália, que tem uma posição estratégica ali muito importante no chifre da Ásia, da África, e essa notícia que vi ontem sobre a presença de 2 navios de guerra turcos fazendo patrulha no Golfo Pérsico, mais especificamente a partir do Catar. A Turquia sabendo usar muito bem o seu poder militar, mais especificamente a sua marinha de guerra, associado ao poder econômico, porque o Catar tem muito dinheiro e a Somália tem petróleo, mas não tem condições técnicas para extrair esse petróleo, então também tem um acordo com a Somália para extrair petróleo, e obviamente no campo político, porque o Erdogan acaba se posicionando aí como uma liderança política global. Outro tema também para comentar com vocês semana passada eu já tinha falado de Ártico, mas só para mencionar que na segunda-feira foi lançada formalmente a nova estratégia do Ártico dos Estados Unidos, que menciona claramente China e Rússia como duas ameaças à estabilidade do Ártico. O Ártico tem, com a questão do aquecimento global, as linhas de comunicação marítimas têm se aberto por mais tempo lá no Ártico, o tráfego de navios na região tem aumentado, exploração de petróleo e gás por parte da Rússia também tem aumentado, muito interesse da China na região. China não é um estado ártico, ele não é cortado pelo Círculo Polar Ártico, mas sabemos da presença da China lá. Inclusive a China tem uma estação de pesquisa no arquipélago norueguês de Svalbard, e a China com muitos interesses econômicos, com gás da Rússia, petróleo, gás da Rússia lá nas províncias que a Rússia explora no Ártico. Então a nova estratégia dos Estados Unidos chama atenção para isso. E para fechar, estamos de olho a questão do Haiti. Não podemos esquecer, Haiti, na minha avaliação, a principal crise atualmente em todo o continente americano. Eu tinha comentado já com vocês daquela força policial coordenada pela ONU do Quênia, que chegou ao Haiti, e essa semana essa força já entrou em confronto com os bandos criminosos lá no Haiti. Então a situação do Haiti ainda não está estabilizada e estamos de olho. E para fechar, como sempre faço, dessa vez 2 notícias diferentes da Marinha. Tenho falado muito da Marinha aqui como boa notícia, mas trazendo 2 notícias diferentes. Primeiro, da nossa indústria de defesa. A Embraer assinou essa semana acordo de venda do seu cargueiro, a sua estrela aí, o C-390 Millennium, com o governo da Holanda e da Áustria. São 9 aeronaves, 5 para a Força Aérea da Holanda e 4 para a Força Aérea Austríaca. Uma excelente notícia, muito importante. Eu tenho sempre falado aqui que não existe país forte em termos de defesa sem uma indústria de defesa forte, e essa venda ocorrida aí, formalizada essa semana, eu achei assim sensacional.
E saindo um pouco do meio militar, também achei uma notícia muito importante. A empresa Suzano inaugurou essa semana a maior fábrica de celulose do mundo, lá em Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. A unidade tem capacidade aí, de 2,5 milhões de toneladas por ano de celulose, produção de celulose, um investimento aí de mais de 22 bilhões de reais. É o maior empreendimento industrial da história do país, assim, um valor enorme investido ali para essa fábrica, que, como eu falei, a maior fábrica de celulose do mundo, né? Do Brasil não, do mundo, ali no Mato Grosso do Sul. É muito importante. Nós sabemos que, infelizmente, a indústria brasileira tem caído o seu peso no PIB nacional. Isso não pode, nós temos que inverter essa curva do PIB da indústria brasileira, e achei essa notícia sensacional essa semana, destaquei ela para trazer para vocês no Boa Notícia do Conexão GEL 296, mais uma vez agradecendo a vocês pela audiência, pela parceria, pela confiança no meu trabalho. Se vocês gostaram, deixem lá o seu like, façam seu comentário, compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.